A partir de agora, passando a limpo as notícias do dia no Brasil e no mundo, está no ar o Jornal do Boris. Bom dia, muito bom dia. Está no ar o Jornal do Boris. O Jornal do Boris é um sobrevoo pelos principais acontecimentos do Brasil e do mundo a partir das primeiras páginas dos jornais. E, de cara, temos uma pesquisa hoje. Pesquisa para presidente da República. Uma pesquisa, eu estou aqui com a Veja aberta. Está aqui, ó. Flávio oscila para cima e volta a empatar com Lula em segundo turno, diz pesquisa. A pesquisa é Real Time Big Data. Nova rodada da Real Time Big Data mostra movimentação do senador dentro da margem de erro. Então vamos lá. Primeiro turno, Lula 40, Flávio 33, Renan 9, Renan Santos, é um fenômeno, né, do Missão, Ronaldo Caiado 7%, Romeu Zema 2%, Augusto Cury 1%, Joaquim Barbosa 1%, já desistiu, outros 1%, nulos e branco 3%, não sabe nem respondeu ou não respondeu 3%. Tem uma explicação aqui, somadas às intenções de voto do Cabo Daciolo, do Mobiliza, Leonardo Avalanche, do PRTB, Rui Costa Pimenta, do PCO, Samara Martins, do UP, e Edmilson Costa, do PCB, e Hertz Dias, do PSTU. Isso somadas, está aqui uma chamada 1%. 1% somadas todas essas candidaturas. Segundo turno, olha aí, segundo turno. Aí o Flávio deu uma avançada e entrou de novo no campo que a gente pode chamar de uma diferença que significa estar na margem de erro. Está aqui. Lula, 45, era 45 em junho. Flávio Bolsonaro, 42, era 40. Então, como ele subiu esses 2 pontos percentuais, ele entrou de novo no que se chama de empate pela margem de erro, embora Lula numericamente esteja à frente. Nulo e branco, 8%, não sabe, não respondeu, 5%, eram 7%. Deixa eu ver o que eles escreveram aqui. Em outubro teremos eleições. Se a eleição para presidente da República fosse para o segundo turno, em quem o senhor votaria? E os nomes, se esses fossem os nomes. Foi a pergunta que foi feita pela pesquisa. A pesquisa ouviu 2.000 pessoas em todo o país. O erro, a margem de erro de 2 pontos percentuais para cima e para baixo, e a pesquisa foi registrada, protocolada na Justiça Eleitoral. É isso, a gente vai assistindo essas pesquisas, a campanha ainda não começou. Quer dizer, ainda nós estamos trabalhando com as imagens fixadas pelo eleitorado agora, as que vêm do passado e as que estão sendo criadas agora. Na campanha eleitoral, quando você entra com televisão e rádio, que são, segundo os especialistas, primordiais, importantíssimos para conseguir o voto do eleitor, né? A rádio e televisão, o chamado horário do TSE ou do TRE,
aí sim você pode contar com as pesquisas com muita proximidade ao resultado. Afinal, quando não há falha, pode haver falha onde tem ser humano, tem falha, etc, etc. Olha, tem uma blitz da polícia, do Ministério Público. Ministério Público de São Paulo cumpre 18 mandados de prisão, e outros mandados de apreensão, etc, etc, em São Paulo. É um grupo investigado por movimentar dinheiro do PCC. Isso está acontecendo agora de manhã em São Paulo. Vamos para os jornais, vamos começar com o Globo. Está aqui. Olha aí a manifestação ontem em em Madrid, com a chegada. Teve em Buenos Aires também, mas foi de luto, quebrou o pau. A Espanha, os jogadores foram recebidos pelo rei, pelo primeiro-ministro, só festa, a população se reuniu, parecia feriado em Madrid. Enfim, a Copa do Mundo tem um valor em termos de cidadania, não devia ser assim, né? Mas tem. As pessoas batem no peito, patriotismo, etc, etc. É uma mera competição esportiva, mas existe essa cultura, né, de que Brasil bate no peito e tal. O sucesso internacional do país está ligado a essa maior competição esportiva do mundo. A ação dos Houthis no Mar Vermelho abre nova ameaça ao comércio global. Você sabe que tem uma outra passagem, né, que é uma alternativa ao Estreito de Hormuz e que estava fazendo fluir o petróleo. É mais difícil, mas funciona. Vai até o Mar Vermelho. Se não, os navios são obrigados a dar a volta à África para fazer transporte de petróleo. Então, vem os Houthis, que são um braço clandestino do Irã, e resolvem fechar essa passagem. Fechar é, claro, usar suas armas para evitar a passagem de navios. Quer ver? Grupo rebelde aliado do Irã anuncia bloqueio de estreito, que é a principal ligação econômica entre Europa e Ásia, por onde escoa o petróleo saudita. O novo foco de conflito do Oriente Médio ameaça ampliar a guerra de Estados Unidos e Israel contra o Irã, potencializando os impactos no comércio global. O grupo rebelde Houthis, aliado do Irã no Iêmen, anunciou ontem um bloqueio marítimo contra a Arábia Saudita, que é o maior produtor de petróleo da área, acho que do mundo também, maior produtor, não sei se tem as maiores reservas, mas é o maior produtor, contra a Arábia Saudita para fechar o estreito de Bab el-Mandeb, ponto mais ao sul do Mar Vermelho. O estreito, que faz parte da rota principal entre Europa e Ásia, é caminho de cerca de 15% do comércio global e é a principal via de petróleo saudita, o que pode gerar um novo baque mundial. Após o anúncio, o petróleo chegou a superar $90. Deixa eu mostrar para você a manchete da Folha. Governo Lula afrouxa regra e destrava 536 mil para o estado de Alcolumbre. É a tentativa de atrair, de alguma maneira,
o Alcolumbre. O Alcolumbre está fazendo oposição cerrada, presidente do Senado. A ele compete escalar quais os projetos que vão entrar na pauta, e aí ele está segurando as pautas eleitorais do presidente Lula. Não é por virtude, é sacanagem mesmo. Faz parte dessa área negra da política brasileira, dessa área obscura da política brasileira. Está aqui o Estadão: Exército aponta avanço de facções e ataques hackers como ameaça à defesa. CIEC, que é o Serviço Secreto do Exército, detetou 754 bilhões de tentativas de invasão nos sistemas digitais em 2025. Cocaína que passa pelo país valeria 50 bilhões, tá? Os Estados Unidos, o presidente Trump, voltou a atacar o Canadá. E não é um ataque militar, mas ele meteu um tarifaço no Canadá. E os jornais deram pouco destaque. Acho que a Folha publicou uma notinha na primeira página, dentro deram bem. E o Globo deu bem também, mas não deram essa conotação importante. Olha, Estados Unidos anunciam taxa de 50% sobre produtos do Canadá. Você vê que não é só com o Brasil. É uma política, se é que se pode chamar de política, generalizada do governo Trump. Está bagunçando o mercado internacional, né? Provavelmente para ganhar alguma coisa. Imagina que o resultado vai ser favorável aos Estados Unidos. Governo Trump acusa o Canadá de práticas comerciais desleais, entre elas tarifas sobre carros americanos e discriminação a queijos do país. Tarifas atingem leite, bebidas alcoólicas, roupas e móveis. Aí o Canadá taxa os carros americanos e não taxa os chineses. Aí é uma bronca mesmo, além de outras coisas. Todos os países têm essas distorções tributárias e o governo americano, pelo jeito, resolveu implodir esse sistema estável, né? Estável, tranquilo, que vinha sendo obedecido por todo mundo, e agora está instalada uma luta selvagem no campo da tributação internacional. Aqui no Valor, está aqui: empresas buscam alternativas como venda de participação para levantar recursos. E está aqui o novo primeiro-ministro da Grã-Bretanha, né? Está aqui, deixa eu ver, primeiro-ministro do Reino Unido, Andy Burnham, ou Burham. Ontem o pessoal da Globo falava Burham, sem esse H aspirado, mas me parece Burham, o sétimo premier em 10 anos, acena apoiadores ao lado da mulher. Estava lá, ó, Downing Street 10, o endereço da residência do primeiro-ministro, um endereço histórico. Quem gosta de política internacional conhece essa sede do governo britânico. Do governo não, da residência do primeiro-ministro, onde se passam as maiores conversas e o que há de importante no Reino Unido.
Ele fez uma série de promessas, fez um discurso para cima, falam bem dele. Ele falou que depois alguém tem que me explicar isso, um socialismo com negócios, enfim, ele está à esquerda, preconiza algumas estatizações, ele tem uma visão de que alguns setores da economia têm que ser estatizados. Vamos ver o que vai acontecer. Tem uma notícia aqui que está dada embaixo, mas ela tem importância até aqui no Brasil. Ditador Daniel Ortega, da Nicarágua, volta de sumiço e afirma que não haverá mais eleições na Nicarágua. Muito amigo, quero ver o que o governo brasileiro vai dizer disso. Porque quando tem uma ditadura de direita, aí rasgam a fantasia. Sai o ministro, sai o Lula, Janja aparece com a bandeira e tal. Quero ver se alguém vai dizer alguma coisa sobre o Daniel Ortega ou o governo Lula vai dizer, não, nesse caso temos que compreender. Deixa eu ver como está a notícia aqui. O ditador Daniel Ortega reapareceu em cerimônia de celebração da Revolução Sandinista neste domingo, após mais um período de ausência pública, para afirmar que não haverá mais eleições na Nicarágua, país que governa há quase 20 anos. Esqueçam, não haverá mais eleições aqui para que eles possam tomar o governo. Quer dizer, tem medo que a oposição tome o governo, então, justa causa essa pela democracia. E o Brasil continua a sua aproximação com esses países, com esses ditadores. Essa é uma ditadurazinha na Nicarágua, né? Conseguiu fazer o país recuar no tempo e o governo Lula se aproxima desses países com esses governecos, com esses assassinos, né? Presos políticos. Você não pode abrir a boca, é um horror. A Nicarágua hoje é uma ditadura fechada. Deixa eu ver. A última medida dos Estados Unidos contra o regime de Ortega restringiu vistos a mais de 100 autoridades nicaragüenses após a morte sob custódia do líder indígena Brooklyn Rivera, que estava preso desde setembro de 23. Os Estados Unidos estão ao lado do povo nicaragüense, que, assim como Rivera, aspira a ver uma Nicarágua livre, disse Marco Rubio, secretário de Estado americano. Nos últimos meses, o ditador Nicolás Maduro foi detido pelos Estados Unidos e Cuba estrangulada pelo bloqueio de combustível, mas a Nicarágua não parece ser prioridade para Trump. Agora, para o governo Lula, né, Nicarágua, Cuba, enfim. Bom, ontem tivemos um lampejo de reunião pró-pleito, né? Foi aberto o período das convenções e tivemos uma, digamos, semi-convenção. Olha aí, Renan Santos é primeiro candidato à presidência oficializado. Alegando questão de segurança, nome do Missão decidiu antecipar a convenção para ontem, a fim de passar a dispor da escolta da PF destinada aos presidenciáveis. Olha, essas convenções, numa democracia, pegar a democracia americana, que dizem que está deixando de ser democracia, mas ainda é a maior democracia do mundo.
Você tem prévias, você tem uma disputa dentro do partido, dentro dos partidos. O número de partidos não é dois, não é apenas composto por republicanos democratas, tem uma infinidade de partidos que não alcançam os limites de lei necessários para ter representação parlamentar, etc., etc., né? Mas estão lá, tem até Partido Comunista. Aí você tem candidatos, não aparecem, né? Tem uma infinidade de candidatos a presidente e tal. E aí você tem uma democracia interna nos partidos e eles acabam escolhendo, são lutas renhidas, um candidato, e nesse aparente bipartidarismo acaba se ferindo a eleição. Já tivemos eleições com mais de 2 candidatos, mas é mais ou menos não, é bastante estável essa situação. Não é formal, mas é real bipartidarismo. Bom, como são isso aqui no Brasil? Formalmente é tudo muito bonito, formalmente, né? O desenho é um desenho muito bom. Mas o que acontece na realidade é o seguinte: o cacique do partido decide quem será o candidato, por exemplo, a presidente da República. Transa aqui, transa ali, vê aqui, conversa com a dona fulana e tal, e aí escolhe. E está escolhido. Aí o pessoal que vai votar, vota em quem o cacique manda. De vez em quando alguém se rebela e diz: não, o PT é de baixo para cima. Eu me lembro uma vez que o Eduardo Suplicy resolveu ser candidato a presidente, foi lá com a inocência dele e perguntou, aparente inocência, e perguntou para o Lula se era bom. Isso não, é bom que nós tenhamos mais candidatos. Ficou pé da vida o Lula, porque ele queria ser consagrado como candidato único, que foi uma decisão que ele tomou, um unânime candidato do partido. Aí teve aquela história, teve a convenção e o Lula ganhou, né, por ordem dele mesmo. Então, não tem nada de real nessas escolhas, né? Quer dizer, quando você fala em democracia, você coloca um grupo de políticos para você votar para presidente, vice não, vice é junto, antigamente não era, antigamente você votava separado na Constituição de 46. Deputados federais, senadores, deputados estaduais, você pensa que você está votando democraticamente. Agora, como eles foram escolhidos para criar uma vitrina para você votar? É aí que está a questão. Não tem democracia partidária, né? Então, a nossa democracia fica carente, né, de raízes mais profundas calcadas na vontade do povo. É mais ou menos um arranjo que diz: olha, vocês têm esses aí, e esses aí são escolhidos pelos caciques. Deu para entender? Então, é uma coisa que a gente tem que tentar e resolver com o tempo. É um processo, Está aqui a festa espanhola no Globo. Saída de siglas do Centrão deixa palanque de Flávio no Rio mais esvaziado. Após perda de vice que seria indicado pelo PP, chapa do PL que tem Douglas Ruas a governador vê republicanos lançar garotinho ao Palácio Guanabara. O Rio de Janeiro é uma exceção, né? Talvez, não sei se é uma exceção ou uma vanguarda. Eu sou o que você será amanhã, Brasil. Tomara que não seja. Você vê, o Flávio está isolado, também o Lula tem problemas no Rio. O Rio não é o melhor lugar
para o PT. Aliás, se o Lula for reeleito, pelo correr da carruagem, nos grandes estados brasileiros, nos mais numerosos, nos mais importantes, o governo do estado ficará na mão dos governadores de oposição. Hoje tinha uma notícia que o Paulinho da Força também pode ser candidato a governador de São Paulo. Isso dividiria o eleitorado e seria uma chance para o Tarcísio não ganhar em primeiro turno. Seria essa a intenção. Não imaginei que o Paulinho da Força fosse, a essa altura da idade dos acontecimentos, ser uma força auxiliar do PT. Sempre imaginei que ele tivesse uma grandiosidade própria, né? Que ele não teria abdicado do seu tamanho. Tem um artigo do Thomas Trauman, baixa confiança entre eleitores. Novo dado da pesquisa Quest mostra que só 25% acreditam em vitória de Flávio Bolsonaro, apesar de 37% declararem voto nele. Tem um artigo aqui do Merval Pereira que não é o que parece. Você olha mas você dá uma espiada no título se você olhar de maneira mais abrangente. O inesperado ainda pode dar as caras nesta eleição. Você entendeu? O inesperado. De repente, pode aparecer mais um candidato viável, um candidato que reúna forças políticas expressivas para você chegar a um segundo turno com Lula. De repente, as coisas podem mudar. De repente, algum candidato acha que não tem condições, etc, etc, etc. O Eduardo Bolsonaro, irmão do candidato Flávio, recebeu green card nos Estados Unidos. Ele agora é morador dos Estados Unidos, está fora do alcance da lei brasileira. No Brasil ele está condenado. Agora ele não pode votar, mas ele tem todos os direitos de cidadão nos Estados Unidos, não pode nem se candidatar e nem votar, mas tem o green card, é um morador permanente dos Estados Unidos. Deixa eu ver, o Estadão reclama da ausência de jovens, o número de jovens reduziu-se, né, na votação, nas votações, e no Sudeste também o número de eleitores reduziu-se em relação às outras regiões do país. Jovens sem partidos. Queda na filiação de jovens não é sinal de apatia cívica, mas um sintoma de afastamento de uma geração que recusa o partidarismo tribal e só espera o básico das siglas, 2 pontos, representação social. Já, nossa, café tá caro, né, Cássio? Cássio que compra café aqui para nós e para os nossos espectadores. Não chamam de espectadores, chamam de internautas. Não sei, esses neologismos. Telespectador é aquele que está vendo de longe. Tele é um prefixo, tele, agora já não sei se é latino ou grego, acho que é grego, tele, espectador, então essa coisa, enfim, é a mesma coisa. Daniel Afonso, Edgar Castro, Glória Marins, Hilton Takahashi, Luan Pereira, José Gilberto, Luísa Donega, Rocildo Mesquita, Marcélio Lima, Isabel Massucato,
Dalzere Ribeiro Augusto Machado, João Francisco de Queimados, Rogério Lemos de Sergipe, Júlio Ribas de Florianópolis e Sérgio Banzato de Neves Paulista. Hoje tem uma reunião também do pessoal prejudicado pelo tarifaço aqui no Brasil. Não sei se adianta muito, acho que o governo brasileiro está muito distante de ter alguma necessária intimidade com o governo americano para tentar negociar isso com eficiência. São as minhas dúvidas, viu? São as minhas dúvidas. Pessoal, muito obrigado por sua atenção. Estaremos aqui em todas as nossas plataformas amanhã, se Deus assim o permitir, sempre lembrando que é preciso passar o Brasil a limpo. Bom dia.